Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. Tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa jornada de 21 dias. Hoje com o nosso maravilhoso exercício do dia 18, Lei de Causa e Efeito na Dinâmica de Chamas Gêmeas. Vamos trabalhar hoje no campo, meus amores. A causa e efeito na dinâmica. Também quero falar com vocês sobre as 7 leis herméticas. E a gente também vai fazer uma limpeza energética para toda essa conexão de vocês hoje, tá bom? Acabei de tomar o meu bom e velho banho, graças a Deus, estou quentinho. Mas aqui em Londrina tá fazendo muito frio, mas é isso, né? Bom, ah, vamos lá. Para quem não sabe, pessoal, nós da Dinâmica de Chamas Gêmeas, nós somos a manifestação física das 7 leis herméticas. Quando a gente fala de causa e efeito, a gente tá falando da sexta lei, e é somente... Nossa senhora, o cabelo dele. A gente fala da lei de causa e efeito na conexão de chamas gêmeas, mas nós vemos todas as leis. Então, hoje, a gente falando sobre essa dinâmica da lei da causa e efeito, nós estamos também falando de uma dessas 7 leis, mas a gente também manifesta as 7, ok? Então, quando a gente fala de lei de causa e efeito, nós estamos falando da causa, que é o divino feminino, e o efeito, que é o divino masculino. Tudo aquilo que você estiver vendo no seu gêmeo, a gente vai abrir isso, né? Mas só pra colocar no começo aqui mesmo. Tudo aquilo que você estiver vendo sobre o seu gêmeo é o efeito dele. É aquilo que ele tá sendo, é aquilo que ele tá manifestando, é aquilo que ele tá sendo. Só que todo efeito vem de uma causa, e a causa é a divina feminina. A forma como o divino feminino se sentiu, a forma, as projeções que ela guarda, as projeções que ela segura, as projeções que ela tem, as crenças, os padrões, as limitações, os traumas, os bloqueios, tudo isso vai culminando aqui. E aí, você, como causa, você está vibrando numa frequência, você divino feminino está vibrando numa frequência vibracional. E aí, quando você pensa na sua chama, que ele pode estar com alguém, que ele pode estar fazendo sexo com outras pessoas, que ele pode estar saindo, que ele pode estar gastando dinheiro, que ele pode estar viajando, que ele pode, deixa eu ver, fazendo N coisas que para você pode ser ruim, isso é só um espelho do que você já estava manifestando há um bom tempo e agora ele está manifestando isso. Uma das, um dos efeitos muito interessantes que tem na lei de causa e efeito é quando a chama fala que o gêmeo está em um relacionamento amoroso. Ou tá num relacionamento amoroso com alma gêmea, ou tá num relacionamento kármico. Mas aqui eu quero falar com vocês de se ele tá casado com alguém, se ele tá com alguém, essa pessoa, a sua chama tá na inconsciência. Só que isso é um efeito do que você está causando. Então, olhe para você e pergunte: o que em mim está dando esse efeito? Com quem que eu estou casada? Com quem que eu estou com quem que eu estou casado? Que isso está manifestando na dinâmica ele preso em outro relacionamento. Porque se ele está preso na matéria com alguém, é porque energeticamente ele também está preso. Emocionalmente ele também está preso. Então é muito comum na dinâmica de chama gêmeas ter esse problema do gêmeo com outra pessoa, porque nós, como chama feminina, nós já vibramos muito na frequência de querer alguém. Não, mas eu não quero saber mais da minha chama, eu vou arrumar um namorado, vou ficar com ele. Ai, não, não quero saber da minha chama, eu vou arrumar um namorado, vou ficar com ela. Vou viver a minha vida de 3D aqui, minha vida de Matrix aqui. Esquece esse negócio de conexão. Ali você já vibrou. Ali você já guardou a memória do acontecimento e ali você já está predeterminando o teu futuro da conexão. Porque quando você vibra que você quer alguém, a tua chama, ela vai manifestar ela namorando com alguém, que é a manifestação do que você estava vibrando. Então, hoje a gente vai olhar para essa questão, tá bom? Todos os lugares que eu estou emanando um efeito na minha chama que não está sendo congruente com a minha vida e também com o nosso propósito espiritual. Vamos agora destruir e descriar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode pó, que todos os sens, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Bom, vamos então para as 7 leis herméticas, tá bom? Primeira lei, a lei do mentalismo. O todo é mental. O universo é mental. Tudo partiu da sua consciência, tudo partiu da sua mente. A realidade manifesta primeiro no plano astral. Toda vez que você vai produzir alguma coisa ou fazer alguma coisa, aquilo sai primeiro do seu campo mental.
E no seu campo mental é onde é tudo construído. Não tem como você construir algo que não seja partindo primeiro do seu campo mental, porque você primeiro precisa analisar aquilo, você primeiro precisa sentir aquilo, você primeiro precisa visualizar aquilo. Então, toda a base da conexão, ela estará nessas 7 leis herméticas, porque quando você já pensa em alguma coisa com relação à sua chama, se você coloca emoção naquilo, aquilo já vibra uma determinada frequência. E quando você vai alimentando isso com base nos seus traumas, nas suas fobias, nos seus medos, nas suas inseguranças e em N questões, isso vai aumentando o seu campo e vai congelando. Daí, pimba, manifesta. Porque a sua jornada aqui é olhar para esse espelho e reconhecer o que em você está incomodando tanto ele. O que está trazendo tanto para você. Quando eu vou para a mentoria com vocês, eu quero levar um espaço onde vocês compreendam como fazer para fazerem vocês também. Porque assim vocês conseguem auto-aplicar em vocês e continuam na pergunta. Gente, deixa eu só apagar esse incenso que eu estou ficando com alergia de incenso. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre você ser a sua ferramenta, entende? Você olhar para sua ferramenta, porque tudo que vai passar na sua dinâmica vai passar primeiro pelo campo da mente. Léo, não sei se ele tá me traindo, pode POC nisso. Não deixa que pela sua mente passe qualquer outra coisa que seja negativa com relação à dinâmica, porque vindo de você ou não, se você manter o foco, isso se manifesta na sua realidade. Segunda lei, lei da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim na terra como no céu, e assim dentro. Assim como é dentro, assim como é fora. O mundo exterior reflete o mundo interior. Ou seja, tudo aquilo que você está vendo na sua chama está dentro de você. Que nem eu falei ali do exemplo do relacionamento. Se ele está em um relacionamento, se ele está em um casamento, em um relacionamento, ele está preso energeticamente. Porque se ele não consegue vir até você e fazer um movimento porque ele está casado, ou você não consegue fazer um movimento com ele porque ele está casado, ou você está casada, energeticamente essa chama está presa no astral. É todas as projeções, todas as expectativas que você coloca, todos os seus julgamentos, e também são lugares dentro de você que você está casada consigo mesma. Mas, por exemplo, mulheres que estão casadas com o pai, homens que estão casados com a mãe, pessoas que não conseguem desenvolver o adulto interno, a questão interna, crenças que você compra, que você coloca como um pacto na sua vida, que isso prende a sua essência, prende quem você é, e como a sua chama é espelho do que você é, ele vai representar um relacionamento. Em 2024, quando... 2025, isso. No final de 2024, no começo de 2025, a minha chama assumiu namoro com outro rapaz. Aí eu falei, que está certo sobre isso, e eu já sabia há muito tempo que eu estava casada com alguma coisa dentro de mim que ele estava manifestando lá. E meses antes, eu falei assim, bom, já que eu vou terminar com a minha chama, então eu quero um novo relacionamento. Eu quero uma nova energia, eu quero um novo namoro, uma nova identidade. E você vai projetando isso, projetando. Quem que você acha que vai manifestar um namoro? Você ou tua chama? Porque também a chama vai manifestar os nossos sonhos, tá? Quando você está ali projetando, criando o seu mundo, você manifesta para você e você manifesta para ele. Porque vocês dois são um. Então, quando você tá assim, eu quero um relacionamento novo, quero um relacionamento novo, quero um relacionamento novo, você ainda está preso naquela egrégora de pensar em um novo namoro e isso vai acabar refletindo na sua chama. Daí, beleza. Aí eu fui lá pro autoconhecimento, limpei, busquei, perguntei. A minha chama terminou com o namorado dele, com o ex-namorado dele. Por quê? Porque percebe que não é a escolha que eles fazem, é a escolha pela inconsciência. A nossa chama, ela tem a experiência dela. O ego dela vai viver o que o ego dela tiver que viver e tudo vai acontecer como tiver que acontecer. Mas você é a causa e ele é o efeito. Quando eu limpei em mim esse casamento interno que eu tinha com algumas questões da minha vida, a minha chama se separou do ex-namorado dele. Por quê? Porque eu olhei pra mim qual que estava sendo o efeito daquele relacionamento, entende? Foi o primeiro relacionamento da minha chama, assim como ele foi meu primeiro também. E aí depois que a gente terminou, eu fiquei mais afastado, aí nós nos afastamos e ele entrou em um relacionamento. E a gente vai investigando e vai percebendo e vai sentindo que tudo aquilo que você está vendo no mundo externo é um reflexo seu.
E se você não acredita, ou se tá pesado pra você ouvir isso, se não faz sentido, investigue. Fala assim, cara, que espelho é esse que essa chama tá me passando? Ele não me responde, eu sinto isso, tá? O que isso quer me dizer? É isso que é a causa e o efeito. É o mentalismo, é a lei da correspondência, entende? Assim embaixo como em cima. Assim é embaixo, assim é em cima. Lei da vibração, nada está parado, tudo se move. Pensamentos, emoções e matéria vibram em diferentes frequências. Para que possa acontecer a união de você e da sua chama, vocês precisam estar em uma frequência vibracional positiva. Mas não positiva no sentido de, é positivo, mas no sentido de você não estar mais no ego. Porque o ego é o que guarda sombras, é o que guarda lembranças, é o que guarda medos. Perdão. Então, nada está parado, tudo está vibrando. Então, nessa dinâmica de chama gêmeas, você vai limpando tudo aquilo que não pertence mais a você, tudo aquilo que não tem mais conexão contigo, tudo aquilo que dói, que é doloroso, que é difícil, que é ruim, que tem ganância, que tem isso, que tem aquilo. Vai limpando tudo. E mesmo que você não veja que a sua dinâmica está andando, ela está andando, ela está vibrando. Porque quanto mais você mexe em você, mais você mexe na sua chama. Porque é a vibração, entendeu? Quanto mais próximo você estiver de você, mais próximo sua chama se aproxima de você, porque nós somos a espiritualidade deles, nós somos a luz deles. Então, quando a gente aumenta a nossa luz e fica mais próximo de nós, da nossa própria espiritualidade, mais eles tendem a se aproximar, porque, percebe o jogo? É você e sua luz, sua sombra, que no caso a sua chama, se unindo, porque você está olhando para você e está recebendo mais de você. Você já não mais afasta aquelas partes que a sua chama representava, porque aquilo lá já para você já não é mais um julgamento, é uma perspectiva, uma percepção que agora entra no campo da consciência, então vocês começam a se aproximar, ok? Lei da polaridade, tudo possui seus polos. Amor e medo, luz e sombra, aproximação e afastamento são extremos da mesma energia. Então, quando a gente fala da lei da polaridade, a gente fala basicamente da conexão de chamas. Sabe quando vocês estavam juntos, naquele amor, naquela conexão, naquele tesão, naquela libido, naquela energia, naquela conexão delícia que estava naquela conexão maravilhosa e de repente vocês se afastam? Ninguém fala com ninguém, ninguém olha para ninguém, ninguém vê ninguém. Essa é a polaridade. Mas são os opostos da mesma coisa. Então, mantenha a polaridade do seu corpo equilibrando o yin e o yang. Não seja tão masculina ou tão masculino. Não seja tão feminino ou tão feminina. Busque o equilíbrio, busque o centro. Aquilo que é. Léo, meu Deus, o que eu faço? O que eu busco? No meu dia a dia, como que eu uso isso? Senta, faz meditação e usa as técnicas que eu ensinei aqui. Isso já equilibra os teus polos, entende? Assiste a aula de novo, olha para você dentro de novo, faz pergunta, vai investigando, porque toda vez que vem algum sentimento com relação à tua chama, isso é uma grande oportunidade que você tem para poder limpar a sua conexão, jogar consciência na sua conexão e elevar a sua conexão. A lei da polaridade nos mostra que vocês vão sempre estar nos dois polos, ou para lá e para cá. O importante é estar no meio. Mas se você está num polo distante, de tipo assim, nós não estamos mais nos falando e tudo mais, isso é uma polaridade. O que se requer de você neste momento é olhar o que eu preciso limpar nessa conexão. O que eu preciso olhar aqui? O que esse afastamento me dá? O que eu sinto sobre esse afastamento? Quinta lei, lei do ritmo, tudo flui e reflui. Existem ciclos naturais de expansão e recolhimento, encontros e separações. Compreender as leis herméticas é compreender o universo, e compreender o universo é compreender a conexão de chamas. Porque quando a gente entende que tudo tem um ciclo, tá certo. O exemplo que eu usei ali, por exemplo, com relação a sua chama tá namorando alguém. É exatamente nesse ponto que eu estou falando, entendeu? Tudo tem um ciclo. Tudo tem um momento, tudo tem um agora. A Luciene, que eu conheço da dinâmica de Chamas Gêmeas, ela falou assim pra mim uma vez: Léo, tudo tem um fim e um começo, e esse relacionamento tem a hora certa. Aí eu falei assim: Luciene, mas puta que pariu, como assim tem a hora certa? Que não sei o que, eu tô aqui trabalhando pela dinâmica, não sei o que, e esse menino sumido, aí agora tá assumindo um relacionamento. Aí ela falou assim: tudo tem um tempo certo. Porque o destino das chamas é ficarem juntos. Eu lembro que eu falei isso pra vocês.
É um ciclo, é um destino, é um destino. Então, tudo tem um tempo certo. Só que não é porque tem um tempo certo que você vai ficar ali, eu vou ficar aqui então esperando. Não. Você vai fazendo a sua parte, o universo vai fazendo a dele, e juntos vocês chegam numa coisa só. Mas compreender a lei do ritmo é compreender que tudo tem um tempo para afastar e para chegar. Para levar e para trazer, para receber e para dar. Para dar e receber, para fazer o fluxo. Então, compreenda neste momento que vocês estão num ciclo, num ritmo que é natural. Se requer de você que você olhe para a conexão, então é natural. Então trabalhe pela conexão, seja a conexão, sinta a conexão. Não deixe isso pro lado, não deixe isso para lá. Só foque nisso e saiba que tudo tem um ritmo e que na hora não é que tenha uma hora certa ou uma hora errada, ou que você vai ficar esperando, não. Mas quanto mais você trabalha pelo seu campo emocional e pela sua dinâmica, mais isso anda. Mais leve você fica na conexão e mais prosperidade você consegue atrair, porque agora você está com um campo leve, ok? Sexta lei, lei de causa e efeito, né? Nada acontece por acaso ou por apenas sorte. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Ou seja, você manifesta para o teu gêmeo e para você. Quando você limpa as suas questões internas, você sai da ressonância que você tinha com ele com relação a isso. Léo, eu tenho muita rejeição. Você já compartilha a rejeição de muito tempo. Quando você limpa essa rejeição, você sai da ressonância com ele e ele se eleva também, porque vocês são o mesmo campo. Então vocês limpam juntos. Acredito eu que as chamas masculinas, elas têm um processo de dor delas também, da noite escura da alma. E tem mesmo. Isso já foi comprovadíssimo em várias dinâmicas. Só que a cura que eles têm com relação às coisas é muito diferente da nossa, porque a gente vai no inconsciente, a gente vai lá embaixo. Eles geralmente, tipo assim, lidam com alguma coisa e aquilo já está sendo limpo. Porque quando limpa neles é porque no nosso campo já foi elaborado, nosso campo já foi trabalhado e agora tem uma coisa mais leve, agora é mais fácil, né? Lei 7, número 7, né? Sétima lei. O masculino e o feminino existem em tudo. Não se refere apenas ao sexo biológico, mas a princípios de ação e repetitividade e receptividade presentes em todos os seres. Ou seja, é os polos, é o equilíbrio dos polos. Equilibre os seus polos, porque quando, por exemplo, você está numa energia muito masculina, você não está permitindo que que a sua chama venha, porque positivo com positivo eles se afastam. Precisa ter o positivo e o negativo para ter contato. Isso é física. Isso é física. Precisa ter os polos invertidos para que tenha contato, para que os ímãs grudem. Visualizem vocês como ímãs. A sua chama é o positivo e você é o negativo. Só visualiza. É isso, masculino e feminino. Então, quando a gente olha pela lei do gênero, desse masculino e desse feminino, a gente se equilibra no nosso campo. Porque se você for muito masculina ou muito masculina, a tua chama vai sentir o campo de atração. Não preciso de você, não quero você pra nada. Ai, que essa dinâmica não sei o quê. Ai, que não aguento mais isso. Ai, que isso aqui. Ai, que aquilo lá. Ai, que está chato. Ai, que está pesado. E você fica ali, não no masculino, né? Ou no excesso do feminino. Ai, que dor. Ai, que pesado. Ai, que triste. Ai, não vou fazer nada para essa conexão. Ai, vou ficar aqui. Ai, meu Deus, não sei o quê. Equilibra os polos. Porque quando você se equilibra, ele equilibra também. Muito de uma coisa nunca é bom para nada. Por quê? Porque é o muito, é o excesso. Você pode ter muito de muitas coisas. Mas percebe o que eu tô falando aqui? Se você tiver muito no masculino, já era. Se tiver muito no feminino, já era. Então, busca o equilíbrio. Busque estar num campo normal, num campo suave. Por exemplo, tem uma cliente minha que ela tá se aproximando muito da chama dela e ela tem esse campo magnético forte, né? Aí eu falei assim, Mona, deixa ele ir, deixa ele prover, deixa ele chegar, fica no seu campinho aí, porque você já tem essa questão de ser forte, de ser independente, ter o próprio negócio, ter a sua própria clínica, né? Então, seja você mesma, mas também permita que ele faça o movimento até você, porque isso vai estar mostrando que ele é o masculino na relação e você é o feminino na relação, isso trazendo equilíbrio e contato, ok? Então, para resumir um pouco para vocês aqui, mentalismo, o que você acredita sobre o amor e sobre a dinâmica, aquilo que passa dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, do seu cérebro. Correspondência, o que o outro espelha em você, o que aquilo está te dizendo, o que aquilo quer mostrar para você. Vibração é a frequência que você sustenta. Quanto mais alto você vibra, quanto mais
sentimentos densos você limpa ou você não vibra, mais a sua frequência eleva, mais a sua frequência aumenta e mais a sua dinâmica tende a fluir, porque a dinâmica ela flui em quinta dimensão, em espiritualidade, não vai fluir na 3D, não vai fluir na Matrix, porque é o ego. Quando pega o ego de vocês dois, não flui, não acontece, não anda, porque tá no ego, tá na dor, tá no trauma, tá no problema, tá no sofrimento. Alguém precisa subir, geralmente é o feminino, e depois ele acompanha a gente na quinta dimensão, porque é a frequência da espiritualidade. A sua chama sempre vai te seguir. E você sempre vai seguir a tua chama, não tem como fazer isso, entendeu? Sempre o destino das chamas é se encontrarem. Polaridade. Luz e sombra são Luz e sombra são integradas. Ritmo, ciclos de aproximação e afastamento, causa e efeito, tudo que você está sendo sendo criado pela consciência, tudo que está sendo criado pela consciência e gênero, equilíbrio entre energia masculina e energia feminina internas. E a lei do ritmo também ali falando, né, pessoal, ciclo de aproximação e afastamento. Respeitem os ciclos. Não tenta unir com a tua chama, tenta unir você com você, entendeu? Vai meditar, se conecta com o seu corpinho, faz as sessões que eu mandei, participa aqui das sessões coletivas também, participa das barras de Axis, vai pro teu eu. Porque quanto mais do seu eu você for, mais você expande para essa conexão e mais você expande para essa energia, entende? E aí você consegue ser mais o seu ser ideal, o seu ser verdadeiro, sem pensar tanto na conexão. Porque quando você olha para você e foca em você, a conexão anda. Não é sobre não olhar para a conexão, é sobre você estar no espaço de olhar para você. E isso já ser o suficiente para a sua dinâmica fluir e para a sua dinâmica andar. Tá bom, meus amores? Vamos para a limpeza energética, então. Todos os lugares onde você acredita que relacionamento é sofrimento, vamos agora destruir e descriar? Sim, pode, POC. Todos os lugares onde você carrega a seguinte informação de que relacionamento é difícil, é pesado e é denso, vamos destruir e descriar? Pode, POC. Todos os lugares onde você está evitando relacionamentos para poder provar a sua liberdade, você poderia agora, por favor, destruir e descriar tudo isso? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, POC, todos assentos, curtos, garotos, provados, criações, bases e aléns. Tudo que você acredita, tudo que você aprendeu com seu pai sobre os homens na vida, você poderia agora, por favor, destruir e descriar? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode, todos assentos, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Tudo que você acredita sobre a sua mãe e as mulheres na sua vida, e tudo que você acreditou sobre mulheres aprendendo com a sua mãe, você poderia agora, por favor, destruir e descriar tudo isso? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, todos assentos, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns, criações, bases e aléns. Quantas limitações você está escondendo para que você nunca saiba quais são essas limitações? Assim você pode garantir de que nunca vai ter um relacionamento que funciona para você. Tudo que isso é vezes deusilhão, você poderia agora, por favor, destruir e descriar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, todos assentos, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. O que é isso que você está escondendo sobre relacionamentos? O que é isso que você está escondendo dentro de relacionamentos para que nem mesmo você saiba isso que você está escondendo? Tudo que isso é, vamos destruir, descriar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode, todos assentos, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Muito cabelo. E é isso, meus amores, a aula de hoje. Nós fizemos essa limpeza energética aqui no campo, essa limpeza espiritual também, para limpar pontos de vista, porque quando você limpa algo mental, uma crença mental, isso limpa também o teu campo espiritual e energético e vibracional. Então, fica mais leve para tudo e fica mais leve para todos, ok? Essa foi a aula de hoje, tá bom, meus amores? Vou mandar para vocês ali no YouTube. Não se esqueçam de correr as barras de vocês, não se esqueçam de fazer perguntas, não se esqueçam de estar na pergunta. Sua chama veio, deu rejeição, deu medo, deu vergonha. O que está certo sobre isso? 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 E pergunta: o que está certo sobre isso? 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 Porque assim você expande o seu caminho, expande o seu campo e não fica só na conclusão, no julgamento.
A conclusão e o julgamento, elas encolhem o nosso corpo, elas sugam o nosso corpo. Agora, quando a gente está no espaço de consciência, a gente está no espaço de expansão do nosso ser, expansão do nosso corpo. Porque daí a gente não conclui, não julga nada sobre ninguém. Então a gente não conclui. Então, quando você libera o ponto de vista que você tem sobre a sua chama, você está entrando no espaço de consciência e permitindo que ele dê a você, ou permitindo que você receba dele o que você tanto quer, ou o que é mais fácil, o que é mais possível, entende? E diferente daquilo que você estava considerando, porque agora você saiu do julgamento da conclusão e entrou na consciência, ok? Beijo, meus amores. Vou subir o vídeo para vocês agorinha mesmo, uau. E depois mando o link para vocês no WhatsApp, ok? E uau, já é dia 18, né? Estamos quase finalizando o nosso 21 dias. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa jornada esteja sendo transformadora para vocês, porque também está sendo para mim, ok? Beijo, amo vocês e até amanhã no nosso exercício do dia 19, que será barras de axis para dinheiro, controle e criatividade. Vamos destruir e descriar todos os seus pontos de vista sobre prosperidade, sobre como o dinheiro deveria chegar até você, ou como e quanto você recebe de dinheiro, tá bom? Beijo, meus amores, fica com Deus, até depois. Tchau!